Deus, irmãos, do Evangelho de João, no capítulo 1, vamos ler apenas o versículo 14, João 1, apenas o versículo 14. Repetindo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. Amém? João 1, 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos todos a uma só voz repetir? 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Irmãos, nós temos aqui na escola dominical, antes do momento do estudo, tirou uma palavra sobre o nosso breve catecismo de Assis. A última semana que falamos foi a pergunta de número 21, quem é o Redentor dos eleitos de Deus? E a resposta é, o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim continua sendo Deus e homem em duas naturezas distintas, numa só pessoa, para sempre. Esse tema aqui tem muito a ver com o que a gente estudou na lição da escola dominical anterior. E a pergunta de hoje tem também muito a ver com a lição de hoje da nossa escola dominical. Não foi nada programado, mas o título da lição hoje, na escola dominical, é o Ministério Profético de Cristo. E aí nós temos a pergunta 22 e 23, que vai falar mais ou menos sobre esse assunto. Como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Pergunta 22. Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, assumindo um corpo e uma alma racional. Um corpo humano e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, mas sem pecado. Isso está bem já gravado para os irmãos, que nós recitamos sempre o credo apostólico, então está bem gravado. E aí nós temos as referências fundamentando essa afirmação. A primeira delas é João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O texto de Hebreus também vai nos ensinar um pouco. Hebreus 2,14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes ele também participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando nós falamos que Jesus assumiu um corpo e também uma alma racional, os sentimentos humanos também foram assumidos por ele. Tanto é que em Mateus 26, 38, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele fala para vocês: ficai aqui e vigiai comigo. Ele, com o corpo, ele teve sede, fome, como nós lemos nos evangelhos, mostrando assim um corpo humano, que ele assumiu verdadeiramente um corpo humano, mas também uma alma racional, sentindo tristeza, sentindo angústia, tribulação, como aí no Getsemane. E crescia. Lucas 2,52 vai nos dizer isso: e crescia Jesus em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Sempre que oro pelos meus filhos, já deve ter gravado isso,
eu oro pedindo assim, que eles cresçam em graça, sabedoria, estatura, diante de Deus e dos homens. Ele crescia de uma forma normal. Lucas 1:39 vai falar sobre assim, o parentesco, né, de Jesus e João Batista. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que estava estéril. Hebreus 4:15 é um texto que eu gosto muito, assim, que Cristo, nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele em tudo tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, estamos passando por uma luta muito grande, às vezes nós dizemos assim, mas você não sabe o que eu estou passando. A gente fala para outra pessoa assim, né, que ela não consegue vivenciar, sentir o que nós estamos vivendo. A gente até pode falar isso de outros, né, porque por mais que tentem, às vezes, nosso próximo realmente não sabe o que nós estamos sentindo de verdade. Mas Jesus sabe. Né? Tanto é que ele diz que ele foi em todas as coisas feita a nossa semelhança, com uma exceção, que é o pecado. Gálatas 4:4 vai falar que essa encarnação veio o tempo certo, o momento certo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí a pergunta 23 vai perguntar o seguinte: que ofícios Cristo exerce como Redentor dos eleitos de Deus? Aí você observa que vem na sequência. Quem é o Redentor? Cristo. Como ele se fez homem? Assumindo um corpo humano, né, e uma alma racional, né, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que ofícios ele exerce como nosso Redentor? O Redentor dos eleitos de Deus. E aí a resposta é: Cristo, como Redentor dos eleitos de Deus, exerce ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, quanto no seu estado de exaltação. Qual o estado de humilhação de Cristo? A sua encarnação. Né? A sua encarnação, sua vida, seu ministério na terra, né, consiste no seu estado de humilhação e de exaltação. A sua ressurreição, o estado que ele está hoje no céu. Né? Inclusive, o texto aqui da referência bíblica, do breve catecismo, vai ser usado na lição de hoje. É o texto lá de Deuteronômio, né, 18, que depois é confirmado em Atos 3:22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvis, né? A ele ouvirei. Hebreus 5:5-6. Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar o sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Uma citação lá do Salmo número 2. E como diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pergunta 24, que é onde nós vamos parar, e que é exatamente o tema da lição de hoje na escola dominical, que vai dar sequência. Como Cristo exerce as funções de profeta? Está lembrado? Cristo exerce. Quais são as funções que Cristo exerce? Profeta, sacerdote e rei. Como Cristo exerce as funções de profeta? A lição de hoje. Cristo exerce as funções de profeta, revelando pela palavra, pela sua palavra, pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. A lição, depois podemos ler, né? A lição, ela cita aí a pergunta 7, o capítulo 7, melhor dizendo, da confissão de fé de Auschwitz, né,
que fala sobre Jesus como o profeta. Como que ele exerce a função de profeta? Revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Referências bíblicas. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai, este o revelou. Hebreus 1 e 2, que é um texto clássico, muito citado, para a gente falar que em Cristo a profecia se cumpre. Havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por Jesus, pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. João 14, 26. Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 16, 13. Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, Jesus, ele revela a vontade de Deus para a nossa salvação. Ele exerce o ofício de profeta, trazendo-nos a palavra de Deus. Agora, a grande diferença é que ele é o portador da palavra e ele mesmo é a palavra. Ele é o portador da revelação e ele mesmo é a revelação. Ele é o profeta e ele é o cumprimento da profecia. Então, Jesus é o profeta de Deus, porque nos traz a palavra de Deus para a nossa salvação, revelando a vontade de Deus para a nossa salvação. Essa última parte da resposta é interessante também para a gente não ficar divagando e se perdendo aí em algumas coisas que são ensinadas erroneamente. A vontade de Deus para a nossa salvação. Tem muita gente procurando profecia para saber se vai ter esse emprego, aquele emprego, com quem vai casar, com quem não vai casar, se vai chover ou vai fazer sol. Isso não é o objetivo. O objetivo primário é revelar a vontade de Deus para a nossa salvação. Isso de Gênesis a Apocalipse. É o objetivo da Bíblia. Tanto é que lá no final do ministério de Jesus, do Evangelho de João, que trata os milagres como sinais, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Se todos fossem escritos, não caberiam na terra os livros que seriam escritos. Estes, porém, foram registrados para que criasse que Jesus é o Cristo,